alegria estar com os irmãos nesta noite, adorando a Deus e agora aprendendo mais da sua santa palavra. Meus irmãos, vamos abrir em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler todo o capítulo e falarmos sobre o perigo de afastarmos o coração de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele,
E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós rogamos mais uma vez, por Tua imensa graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração, interiorize, Pai, a Tua palavra, para que Jesus Cristo, de fato, seja o centro de todas as nossas motivações, e que nós possamos segui-lo, ó Deus, com fervor, com humildade. Que o nosso coração, ó Deus, seja preservado na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, nós rogamos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos fala, dentre outras coisas, como é perigoso afastarmos os nossos corações de Deus. Está aqui um homem que dividiu claramente a sua vida, como é tratado aqui pelo livro das Crônicas, capítulo 26, um período de grandes bênçãos, crescimento, fortalecimento, mas outro período de orgulho, de queda, doença e morte. Os irmãos sabem que este livro das Crônicas, pós-exílico, ele faz uma releitura, digamos assim, do período dos reis de Israel. Algumas porções aqui nós encontramos no livro dos reis, se você observar aí e tiver na sua Bíblia. Em cima do capítulo 26 você encontra 2 Reis 14, 15 e também o relato sobre a lepra. Contudo, o livro das Crônicas, primeiro, segundo, observa mais o reino de Judá. Por vezes alguma coisa do reino do norte, mas sempre aquilo que tem maior relação com o reino do sul. E este rei aqui teve um período muito longo de reinado, 52 anos. Começou com 16. Quando começava com 16, com 8, certamente recebia uma orientação dos anciãos de Israel. No livro dos reis ele também é chamado de Azarias, mas se refere à mesma pessoa. Se você for atrás dessas referências, segundo Reis 14, segundo Reis 15, você encontrará Azarias. Contudo, o próprio livro das Crônicas, 1 Crônicas 3:12, cita-o como Azarias. Então o mais provável, o mais comum de se pensar é que um nome era o pessoal e o outro se tratava do seu título como rei. O próprio sogro de Moisés também era chamado ora de Reuel e ora de Jetro. Vamos olhar então para este relato, meus irmãos, especialmente no que se refere ao coração. Porque a grande mudança da sua vida foi ali o coração. Veja o verso 16, exaltou-se o seu coração. O coração disposto para Deus, o coração fortalecido por Deus, o coração exaltado contra Deus e por fim disciplinado. Vamos ver primeiro então o coração disposto para Deus. Diz aí o verso 5, propôs-se buscar a Deus. A expressão no original é muito forte, intensa. Não é somente um propósito específico, tanto que a versão corrigida, ela coloca de uma forma até mais literal, dizendo, deu-se a buscar o Senhor. Ele estava realmente envolvido nessa busca da presença e da bênção de Deus.
E tudo começa, meus irmãos, com as disposições do coração. Porque Esdras, capítulo 7, verso 10 diz: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Mas veja que antes de tudo ele dispôs o coração. E aqui nós lemos: propôs-se buscar a Deus. Quando o povo de Israel estava entregando as ofertas, consagrando o reino a Deus, o rei Davi, 1 Crônicas 29, ora, conforme o relato de 1 Crônicas: Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. Observe então que a ênfase do livro de Crônicas é ter o coração disposto para buscar a presença de Deus, a bênção de Deus, e não se exaltar quando tudo ocorrer bem. Se você observar aí no segundo livro das Crônicas, um pouco para trás, no capítulo 12, no verso 13, falando de Roboão, a mesma ênfase acontece: fortificou-se, pois o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, observe agora, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Observe aí a mesma ênfase. O reino só será abençoado, frutífero e fortalecido se o coração permanecer na presença de Deus. No capítulo 15, também, o verso 12, quando fala daquela gloriosa reforma de Asa, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, olha agora, de todo o coração e de toda a alma. Verso 15, todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Essa ênfase, meus irmãos, do coração perto de Deus, o coração que busca a Deus, o coração que depois de ter um reino fortalecido, expandido, ainda permanece humilde. E a pergunta para nós esta noite é: como está o nosso coração diante de Deus? O pai de Uzias, Amazias, diz o capítulo 25 de 2 Crônicas, o verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Novamente. Fez o que era reto, buscou, faltou uma coisa, faltou outra, mas acima de tudo, faltou essa inteireza de coração. O coração como motor da existência, o coração como o eixo da nossa vida. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, as saídas da vida. O homem é o que o seu coração é. A região mais profunda, o centro da existência, na verdade é o coração. O coração disposto então para Deus, precisa se entregar totalmente a Ele, como diz o verso 2 do capítulo 25. O coração disposto para Deus também precisa ouvir o conselho dos verdadeiros homens de Deus. Veja o verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez
prosperar. Não era aquele Zacarias canônico aqui, o profeta Zacarias, era outro Zacarias, não canônico, mas era um homem de Deus. Diz aí que ele era sábio nas visões de Deus. Enquanto ele estava com este homem de Deus, Deus o fez prosperar porque ele ouviu este homem. O seu coração ficou protegido, digamos assim, enquanto ele deu ouvidos a este homem de Deus. Joás também. Nós temos a mesma ênfase em 2 Crônicas, capítulo 24. Falando acerca de Joás, diz o texto, fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Mas quando o coração se exalta, aí não quer ouvir. Uma das grandes provas da humildade, meus irmãos, é justamente isso. A pessoa sabe ouvir. Não simplesmente ouvir, no sentido de entender o que o outro está comunicando, mas aquela boa disposição do coração em se submeter ao que Deus está falando. Ouve, ó Israel. O humilde é aquele que ouve. Coração disposto, então, para se entregar totalmente, para ouvir os verdadeiros homens de Deus. E esse coração disposto para Deus alcança vitórias e honra. Cidades perdidas, no período de Jeorão, foram reconquistadas. Guerras, aqui do verso 6 a 8, ele ganhou. Começou a edificar torres em Jerusalém, diz o verso 9, diz o verso 10, torres no deserto. Qual que era a mensagem então para o povo que, voltando da Babilônia, agora estava reedificando Jerusalém? O cronista aqui está querendo dizer o seguinte: vocês querem prosperar novamente? Vocês desejam a bênção de Deus para as suas vidas? Busquem o Senhor. As guerras, confiem no Senhor. Por isso que em Ageu, Zacarias e Malaquias você vê aquele nome poderoso de Deus, o Senhor dos exércitos. Nessa releitura da história, especialmente para o coração do povo pós-exílico, a mensagem é essa: confiem no Senhor, busquem o Senhor, obedeçam ao Senhor, para que Ele assim nos abençoe. Nas guerras, nas edificações, nos exércitos, nas armas, diz o verso 11 a 14. Prosperidade, bênção pela obediência, naquilo que serve ao propósito de Deus. Não essa prosperidade carnal, que serve a mamon dos nossos dias. Não essa prosperidade materialista, egoísta, idólatra, mas aquilo que serve à glória de Deus, a edificação e a expansão do seu reino. Israel então deveria pensar nisso e receber essa mensagem. Vocês desejam a bênção de Deus? Confiem no Senhor, busquem o Senhor, sejam obedientes ao Senhor. Vocês terão vitórias, edificações, exércitos, armas. Ele foi tão ajudado por Deus, diz o verso 15, ele foi maravilhosamente ajudado. A ideia do texto aqui é que ele foi tão ajudado que aquela ajuda ficou até maravilhosa, espantosa. As pessoas reconheciam que Deus estava ajudando aquele rei e o reino. Certamente a bênção de Deus era reconhecida porque ele se tornou muito forte. O reino começou a se expandir e se expandir. Israel prosperou. E as pessoas concluíam: ele está sendo ajudado por Deus. Somente Deus poderia fazer uma obra como esta. Meus irmãos, Deus pode realizar coisas gloriosas e grandiosas quando for para a glória dEle. Deus pode converter o coração que nós consideramos o coração mais duro. Na verdade não existe um mais do que outro, mas às vezes na nossa cabeça nós pensamos: aquela pessoa, é impossível que ela creia. Não é impossível.
Não é impossível, meus irmãos, não há impossíveis para a oração quando isto serve à glória de Deus. Deus pode ajudar o seu povo. Deus pode ajudar a igreja evangélica brasileira que se encontra completamente perdida. Deus pode fortalecer novamente a nossa igreja presbiteriana, como nos dias antigos. Deus certamente tem ajudado e ainda ajudará esta igreja, a sua família, a sua vida. E Ele pode fazer isso de uma forma maravilhosa. Mas infelizmente, meus irmãos, o coração disposto para Deus se tornou o coração exaltado contra Deus. Porque o orgulho é uma ofensa a Deus. A soberba é uma rebeldia contra Deus. Diz o verso 16: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Como é triste isso. Antes ele tinha 16 anos, ouvia o sacerdote Zacarias, ele dependeu de Deus, mas agora que as coisas estavam mais estabilizadas, o reino se expandiu, as pessoas passaram até a admirar o reino, aí o coração se exaltou. Você que lê a Bíblia percebe isso constantemente. Às vezes quando melhora muito, às vezes quando tem aquele período de paz e tranquilidade, quando tem aquele período de prosperidade, é muito perigoso. Não é certo que a enfermidade dobra o nosso coração na presença de Deus, nós oramos mais quando estamos enfermos. Numa situação de aperto, nós buscamos mais o Senhor, não deveria ser assim. Mas às vezes quando está estabilizado no emprego, quando tem muitas coisas, quando alcançou muitas coisas, deixa de ir na reunião de oração, deixa de orar, muda, começa a se achar alguma coisa, começa a se gloriar, e o coração se afasta de Deus. O livro do profeta Oséias diz que Deus deu para Israel o vinho e aquelas riquezas que eles precisavam. Eles pegaram tudo aquilo, o vinho, o trigo e outros bens, e ofereceram não para Deus, eles ofereceram para Baal. Será que nós agradecemos, meus irmãos, pelas bênçãos de Deus? Ou nosso coração se torna assim exaltado, orgulhoso, independente e egoísta? Certo autor até escreveu: a prosperidade é perigosa quando não guardamos o nosso coração. Pode ser uma bênção para a família da pessoa, para a igreja. Deus enriquece alguns crentes, inclusive, para que eles tenham oportunidade de amar e dividir os seus bens e ofertar e cooperar ainda mais com a obra. Mas é sempre um perigo. O coração que se exalta é a fonte de todo pecado. Deus diz para Edom: a soberba do teu coração te enganou. E quando Eva, enganada ali pela astúcia do inimigo, se exaltou também porque deu ouvidos não a Deus, mas à serpente. O próprio inimigo que se exaltou contra Deus. O coração que se exalta é a fonte de todo pecado, porque o pecado é rebeldia, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é um desejo de não se conformar à vontade de Deus e satisfazer a sua própria vontade. Esse é o coração exaltado. Exaltou-se o seu coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, diz a Bíblia. Foi lido na ordem do culto, para que nós sejamos mais humildes diante de Deus. Não combina em nada a vida cristã com um coração exaltado. Deus se agrada do coração humilde, quebrantado e contrito na presença dEle. O coração que se exalta, então, não confia em Deus.
havendo-se já fortificado. É insensato, meus irmãos, imaginar que em algum momento nós não precisamos tanto de Deus mais. Nós dependemos completamente de Deus. E o Senhor já havia falado lá em Deuteronômio capítulo 8, para que Israel estivesse atento. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Deuteronômio 8, verso 12. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, multiplicado gado, rebanho, prata, ouro. Olha o verso 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueça do Senhor. Nós dependemos completamente de Deus. Que o nosso coração não se eleve e afronte esse Deus misericordioso que nos sustentou até aqui. Ezequias, que teve um livramento tão glorioso, uma experiência com Deus tão profunda e maravilhosa. Contudo, diz o capítulo 32 de 2 Crônicas, abra por favor, 2 Crônicas 32, o verso 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Olha agora, irmãos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Provérbios 16 diz, a soberba precede a ruína, é só esperar. E a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, 18. O coração que se exalta é a fonte de todo pecado, não confia em Deus e comete transgressões. Esse coração exaltado contra Deus, independente, fez com que Uzias entrasse no templo para queimar incenso no altar do incenso. Sabe quando a pessoa ela começa a se sentir muito, acha que pode, não pergunta mais nada para ninguém, não se sente assim limitada, o que quiser faz. Ele era rei, mas não competia a ele queimar incenso no altar do incenso. Não competia. Há muitas pessoas, meus irmãos, com o coração exaltado também, querendo fazer isto, querendo fazer aquilo na igreja, quando Deus não permitiu na palavra. Isso é um coração arrogante, querendo inventar aquilo que Deus proibiu, querendo isso, querendo aquilo, indo para além daquilo que Deus colocou como norma na sua palavra. Sacerdotes firmes, diz aí, homens da maior firmeza. Como nós precisamos destes homens firmes? E quando precisa confrontar, até o rei eles confrontam, com respeito, com reverência pela autoridade, mas confrontam pela palavra. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Ele foi consagrado como rei, o outro foi consagrado como sacerdote. Deus destinou o homem para fazer isso, Deus destinou a mulher para fazer aquilo. Que Deus seja respeitado, honrado e obedecido nestes ministérios. E nos papéis, digamos assim, de cada um. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Ele não gostou. Davi, quando pecou
contra Deus, naquele adultério. O profeta Natan chegou até ele, contou aquela história que os irmãos conhecem, e disse: Davi, tu és o homem, você que pecou, Davi. Davi não disse: quem é você para chegar aqui, me confrontar, me acusar? Davi não disse isso. Quando Natan diz: Davi, tu és o homem, ele logo depois afirma: pequei contra o Senhor. Uzias, infelizmente, ele ficou indignado. Olha o verso 19: indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, que estavam ali, com a palavra de Deus no coração, trazendo os princípios da palavra de Deus. Veja, depois dessa indignação, a lepra lhe saiu na testa. Não foi só quando ele chegou assim e já veio a lepra, não. Foi porque ele não ouviu a repreensão, ele não se arrependeu diante da palavra daqueles sacerdotes. Estava ali Uzias e 80 sacerdotes com ele. Devemos ter cuidado, irmãos, quando nós resistimos à pregação da palavra, à orientação dos servos de Deus que estão firmados na palavra. O nosso coração deve ser como o coração de Davi, arrependido. Pequei contra o Senhor, pequei, agora vou consertar, vou endireitar os meus caminhos na presença dEle. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele queria queimar incenso ali, mas aquela adoração, aquela consagração era falsa, pecaminosa e rebelde. Não é questão se é sincero, se não é sincero, se tem boa vontade, se não tem boa vontade, como Deus ordenou na sua palavra. E o povo de Israel, que agora estava reconstruindo o templo de Jerusalém, deveria observar: olha, a adoração deve ser como Deus ordenou. Quando Ananias e Safira foram lá oferecer aquele dinheiro, na verdade mentiram na presença de Deus. E Pedro diz: por que Satanás encheu o teu coração? Depois do capítulo 8, Simão queria comprar o dom de Deus. E Pedro também disse que o coração dele estava completamente corrompido, era o coração. O coração que se exalta, que cai na mentira, no erro. Adoração falsa, pecaminosa e rebelde. Humilhai-vos na presença do Senhor, diz a palavra. Por fim, então, o coração disciplinado por Deus, ele ficou leproso. Uma doença de pele, porque o termo hebraico era bem amplo. Diz aqui que saiu na testa. O importante é saber que ele se tornou imundo por causa dessa lepra. Alguma doença de pele, ficou com vergonha. Ele mesmo saiu. Diz aí, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair. Verso 20, visto que o Senhor o ferira. Excluído do templo, diz aí o verso 21, foi excluído da casa do Senhor. Ficou num lugar assim afastado, diz aí numa casa separada. E por ser leproso até a sua morte, foi sepultado num lugar também separado. Meus irmãos, começar bem é importante. Mas também é importante continuar bem e terminar bem. Bem, eu quero dizer fiel. Salomão, que começou pedindo sabedoria para Deus, depois se desviou completamente dele. Demas, que estava ali ao lado de Paulo, estava acompanhando Paulo, companheiro de Paulo, depois diz o texto, tendo amado o presente século, me abandonou. Tem uma música do Estênio Márcios, em que ele diz assim: Senhor,
segura a minha mão. Me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente, como Uzias aqui. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Um coração disposto a buscar a Deus, assistido por Deus, sustentado por Ele. Mas quando o reino estava fortalecido, fortificado, estabilizado, o coração se exaltou e ele terminou dessa forma. Como será que vai terminar a minha vida e a sua? Como será que está o nosso coração comparado com antes? É interessante que Isaías capítulo 6 começa lá em cima dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Porque depois de tanta prosperidade, Uzias pecou dessa forma. O povo de Israel e o próprio Isaías poderia ter um certo desânimo. Portanto, Isaías 6 diz: o trono não está vazio. Uzias morreu, mas Deus ainda é o rei de Israel. Deus continua no trono, soberano e absoluto. Se nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus, abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo opere, Ele irá operar a humildade, vai quebrantar e mortificar a nossa carne, orgulhosa, egoísta. Um livro muito bom sobre humildade, o nome do livro é Humildade, diz o seguinte: humildade é avaliarmos a nós mesmos, honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Eu quero ser humilde. Primeiro, isso não está em nós, é Deus que opera essa verdadeira humildade no nosso coração. Segundo, nós devemos contemplar a glória de Deus, a majestade de Deus, a santidade absoluta de Deus. E depois de contemplarmos essas grandezas, essas perfeições, essas glórias de Deus, olha para o próprio coração pecaminoso. A conclusão deveria ser completa humildade. Não tem nenhum motivo para ser orgulhoso, soberbo, se sentir exaltado, se sentir melhor. A conclusão natural deveria ser a humildade. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abra, por favor, para encerrarmos em Mateus capítulo 11. Jesus que se humilhou, diz Paulo em Filipenses 2, e depois o Pai o exaltou. Mas veja o convite que ele nos faz aqui. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem pode dizer vinde a mim? Somente Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o coração de Uzias se exaltou, o nosso próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, eterno, glorioso, diz: eu sou manso e humilde de coração. Por que Uzias se precipitou dessa forma? Por que ele saiu do caminho dessa forma? Os verdadeiros discípulos de Jesus encontram descanso nele. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Segundo, aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração. Aquele que deseja realmente seguir Jesus deve ser manso e deve ter um coração humilde como seu mestre. Que Deus guarde os nossos corações. Que nós possamos permanecer humildes e fiéis até o fim. Amém.